Chegamos ao último ato desta jornada profunda. Se você acompanhou os episódios anteriores, você testemunhou a queda vertiginosa de um homem que tinha tudo. Você viu Ló perder sua casa, seus bens, sua posição social privilegiada e, por fim, a sua própria companheira, que se tornou um monumento de sal na planície. Mas o golpe final, o golpe de misericórdia na alma de Ló, não foi o fogo que desceu de Sodoma, nem o enxofre que incinerou as campinas. Foi o medo que se instalou em seus ossos como uma doença degenerativa. A Bíblia relata em Gênesis 19:30, um dos versículos mais melancólicos e reveladores de toda a trajetória deste patriarca. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, porque temia habitar em Zoar. Observe a ironia espiritual que se descortina nesta sala de guerra. No episódio 03, Ló implorou aos anjos para ir para Zoar. Ele argumentou que o monte era longe demais, que o monte era perigoso demais, que ele não teria forças para subir. Ele usou a sua pequena cidade como uma muleta para a sua obediência parcial. Mas agora, após ver o rastro de destruição, Ló foge de Zoar para o monte. No entanto, preste atenção, sacerdote. Ele não sobe por obediência, mas por pavor absoluto. Ele está fugindo de tudo e de todos. Ele se tornou um refugiado de si mesmo, um homem cuja bússola interna foi quebrada pelo trauma. Ele não confia mais na proteção de Zoar, mas ele também não confia na providência do monte. Ele se move como um animal acuado, buscando o isolamento, como se as paredes de uma caverna pudessem protegê-lo do olhar de Deus. Na quarta dimensão, precisamos entender que o medo sem arrependimento é uma prisão itinerante. Você pode mudar de cidade, pode mudar de país, pode se esconder no cume da montanha mais alta, mas se o medo não for tratado no altar, ele será o seu carcereiro em qualquer coordenada geográfica. Ló achava que o problema era a localização de Zoar, mas o problema era a sua geografia interna, devastada por décadas de concessões em Sodoma. Ele abandonou a civilização, abandonou o convívio humano e se trancou em uma gruta úmida com suas duas filhas. Este recolhimento do medo é o diagnóstico preciso de muitos sacerdotes hoje que, após passarem por uma grande crise, por uma perda financeira ou por um escândalo familiar, decidem que a solução é o desaparecimento. Eles cortam os laços, abandonam o ministério, fecham as portas da comunicação e se enterram em uma caverna emocional. Ló não subiu ao monte para construir um altar como seu tio Abraão fazia. Quando Abraão subia ao monte, o céu se abria, o sacrifício era aceito e a promessa era renovada. Quando Ló sobe o monte, ele busca uma fenda na rocha para se ocultar. Existe uma diferença abissal entre subir o monte para adorar e subir o monte para se esconder. O isolamento de Ló foi o sepultamento em vida de um homem que desistiu de governar sua própria história. Ele, que um dia sentou-se à porta de Sodoma como um magistrado, agora sentava-se no fundo de uma caverna escura, envolto em sombras e silêncio. Ele trocou a influência pela mera sobrevivência. E este é o aviso para você nesta sala de guerra. O isolamento não é proteção, é a antecâmara do colapso moral. Por que Ló temia habitar em Zoar? A teologia nos sugere que Zoar, embora poupada, ainda cheirava a enxofre. Ela era vizinha do juízo. Ló olhava para as janelas de Zoar e via o reflexo das fumaças de Sodoma. Ele temia que o fogo atrasado chegasse ali também. Mas o medo de Ló era um medo paralisante, um pavor que o impedia de ouvir a voz de Deus que, através dos anjos, já tinha garantido a sua vida. Quando você se move exclusivamente pelo trauma, você sempre acaba em uma caverna. E a caverna é o lugar onde a visão morre. É onde os projetos proféticos apodrecem e onde a luz do sol é trocada pela penumbra da depressão espiritual e da autopiedade. Ló tornou-se um sobrevivente traumatizado, e o sobrevivente que não se cura acaba vitimando aqueles que estão ao seu redor.
Nesta sala de guerra, entendemos que a caverna de Ló foi o útero de uma tragédia descendente. O isolamento sem a presença ativa de Deus é o terreno mais fértil que existe para a perversão, para a confusão mental e para o colapso dos valores. Ló se isolou tanto que perdeu a noção da realidade externa. Ele permitiu que o silêncio da caverna abafasse a voz da sua consciência sacerdotal. Ele deixou de ser o referencial de esperança para suas filhas e entregou-se a uma passividade mórbida. Ele achava que, ao se esconder na montanha, estava protegendo sua linhagem do fogo lá fora, mas ele não percebeu que estava entregando suas filhas às trevas cá dentro. A omissão de um pai em uma caverna é o que autoriza o pecado dos filhos no escuro. Ló estava presente fisicamente, mas sua alma estava ausente, vagando pelas ruínas do que ele perdeu. Enquanto ele lamentava o passado, o futuro estava sendo corrompido bem diante dos seus olhos, no silêncio das pedras. Se você se isolou por causa dos traumas de Sodoma, se você se fechou para o mundo porque foi ferido, ouça este alerta: saia dessa caverna agora. O isolamento do medo é uma armadilha que sequestra a descendência. O seu destino não é a escuridão da gruta, mas a claridade do altar que Abraão ainda mantinha aceso. O medo te levou para a caverna, mas só a fé pode te levar de volta para a luz. Neste bloco, precisamos confrontar a nossa própria tendência ao isolamento. Onde você tem se escondido? De quem você tem fugido? A caverna pode parecer segura porque não há vizinhos para julgar, mas ali também não há luz para guiar. O recolhimento de Ló foi o seu último grande erro, pois foi no silêncio daquela montanha que o que restava da sua família começou a apodrecer por dentro. Prepare-se para entender como a ausência de um pai presente, mesmo estando dentro de casa, abre as portas para o abismo. Para entendermos o que aconteceu nas profundezas daquela caverna, precisamos primeiro mergulhar na psicologia do trauma que dominava as filhas de Ló. Imagine a mente dessas jovens. Elas cresceram no luxo de Sodoma, cercadas por influência, riqueza e uma vida urbana pulsante. Em uma única noite, elas viram tudo o que conheciam ser reduzido a cinzas e fumaça. Elas sentiram o calor do fogo nas costas enquanto corriam, ouviram os gritos de uma civilização sendo apagada e, no meio do caminho, presenciaram a própria mãe ser transformada em uma coluna mineralizada de sal. O choque emocional não foi apenas uma ferida, foi uma amputação da alma. E quando elas chegam naquela caverna escura e fria nas montanhas, o isolamento imposto pelo medo do pai começa a distorcer a percepção da realidade. Elas entram no que chamamos na sala de guerra de mentalidade de escassez absoluta. A Bíblia registra o diálogo sombrio entre elas. Nosso pai é velho e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Analise a gravidade dessa afirmação. Elas não estavam apenas constatando um fato geográfico, elas estavam declarando o fim do mundo. Na cabeça delas, a destruição de Sodoma e Gomorra foi um evento global que extinguiu a raça humana. Elas não conseguiam enxergar além das paredes da caverna. Elas não sabiam que Abraão ainda estava vivo, que outras cidades floresciam e que o mundo continuava a girar. O medo de Ló, ao trancá-las naquele isolamento, criou uma bolha de desespero. Quando você se isola por causa do trauma, a sua visão encolhe, até que o seu problema pareça o único evento existente no universo. O desespero das filhas de Ló foi o fruto direto de um ambiente onde a esperança foi proibida de entrar. Esta mentalidade de escassez é uma das armas mais letais do inimigo contra a sua descendência sacerdote. Quando os filhos veem os pais recuarem para a caverna da depressão, da murmuração ou do isolamento, eles param de acreditar no futuro. As filhas de Ló sentiram que o tempo estava correndo contra elas. Elas olhavam para o pai envelhecido, entregue à apatia, e sentiam que a linhagem da família estava prestes a ser enterrada naquele buraco.
O pragmatismo desesperado tomou o lugar da moralidade. Elas não buscavam prazer carnal. Elas buscavam a preservação da semente. No entanto, elas tentaram salvar o futuro usando as ferramentas do pecado que aprenderam no passado em Sodoma. Elas saíram da cidade condenada, mas o sistema de valores de Sodoma continuava operando em seus pensamentos. A ideia de que o fim justifica os meios. Nesta sala de guerra, precisamos identificar onde esse vírus da escassez está, tentando infectar a sua casa. É aquela sensação de que não há outra saída, de que precisamos dar um jeito, mesmo que seja errado, ou de que Deus esqueceu de nós. As filhas de Ló não esperaram pela providência divina. Elas não oraram, elas não clamaram, elas não buscaram o conselho do Deus de Abraão. Elas agiram conforme o que viam: escuridão, solidão e um pai que não exercia mais o seu sacerdócio. O pecado do incesto que se seguiu não foi um evento isolado, mas o desfecho de uma vida inteira de educação sem altar. Elas foram treinadas pela cultura de Sodoma e agora, sob a pressão do desespero, aquela cultura floresceu na forma de uma abominação. Observe o contraste. Enquanto Abraão esperava décadas pela promessa de um filho, confiando que Deus era fiel para cumprir o que disse, as filhas de Ló não conseguiram esperar uma semana na caverna. Elas tinham pressa porque tinham medo. A pressa do desespero é sempre a mãe da maldição. Quando você tenta ajudar Deus através de métodos profanos, você não está gerando uma bênção, você está gerando um Moabe e um Amon. Problemas que perseguirão a sua linhagem por gerações. O plano delas de embriagar o pai para garantir a descendência é o retrato de uma família que perdeu totalmente o senso de dignidade espiritual. Elas achavam que estavam protegendo a família, mas estavam manchando o nome de Ló para sempre na história sagrada. Sacerdote, entenda que a sua omissão na caverna autoriza o desespero dos seus filhos. Ló estava lá, mas era como se não estivesse. Ele se tornou um acessório no plano pecaminoso das filhas, porque ele mesmo já tinha desistido de lutar. A mentalidade de escassez delas foi alimentada pelo silêncio dele. Se você não apresenta o Deus da abundância e da providência para a sua casa no meio da crise, seus filhos buscarão soluções na lama. A caverna de Ló nos ensina que o isolamento sem adoração é o útero da perversão. Se você está em um momento de isolamento, certifique-se de que a luz da esperança continue acesa, para que aqueles que te seguem não achem que o fim do mundo chegou e comecem a pecar para sobreviver. Para compreendermos a profundidade do desastre na caverna, precisamos olhar para Ló não apenas como uma vítima das circunstâncias, mas como um sacerdote que abandonou o seu posto de vigilância. A Bíblia relata que as filhas disseram: "Vem, demos a beber vinho a nosso pai." O vinho aqui não é apenas a substância física que entorpeceu os sentidos de Ló. Na quarta dimensão, o vinho representa a anestesia espiritual que precede a queda. Ló permitiu-se ser embriagado não apenas pelo fermento da uva, mas pelo fermento da autopiedade e do desânimo. Ele estava tão mergulhado na dor do que perdeu em Sodoma que não percebeu o perigo que crescia dentro da sua própria tenda, no coração das suas próprias filhas. A passividade de Ló é um dos pontos mais críticos desta sala de guerra. O texto bíblico diz repetidamente: "E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou." Como pode um homem, um pai, um sacerdote estar tão ausente de si mesmo a ponto de não perceber o pecado acontecendo sob o seu teto? A resposta é dolorosa. Ló já tinha virado sal por dentro. Ele estava vivo, mas sua autoridade estava morta. Ele estava presente, mas seu discernimento estava apagado. Quando um líder se entrega à embriaguez da alma, seja através da depressão, do vício, do entretenimento ou simplesmente da desistência, ele abre um vácuo de autoridade que será preenchido pelo caos. A omissão de Ló foi o tapete vermelho para a abominação. Sacerdote, entenda a gravidade deste alerta. O inimigo não precisa te atacar com fogo e enxofre se ele conseguir te convencer a beber o vinho do esquecimento.
O vinho da caverna é a falsa sensação de que, já que perdi tudo, nada mais importa. Ló aceitou o cálice das filhas porque ele não tinha mais um altar para oferecer um sacrifício. Ele trocou o cálice da bênção pelo cálice da confusão. No mundo espiritual, não existe vácuo de poder. Se você não governa a sua casa com vigilância e sobriedade, o pecado governará por você. A embriaguez de Ló é o retrato de uma geração de pais que estão dormindo enquanto seus filhos estão sendo devorados por ideologias, traumas e soluções mundanas para problemas espirituais. O fato de Ló não ter percebido o pecado não o exime da responsabilidade. Na quarta dimensão, a ignorância causada pela negligência é pecado. Ele deveria ser o guardião daquelas jovens. Ele deveria ser o mestre que as ensinaria a confiar no Deus que as tirou de Sodoma. Mas Ló estava ocupado demais tentando esquecer Sodoma. A caverna tornou-se um lugar de sombras porque o sacerdote apagou a luz. Onde não há luz de revelação, as pessoas tropeçam na moralidade. A omissão de Ló é o grito de alerta para que você não baixe a guarda, não importa quão profunda seja a sua dor ou quão escura seja a sua caverna atual. A sobriedade é a sua única proteção contra a herança da vergonha. O pecado na caverna não ficou confinado às paredes de pedra. Ele transbordou para a história e gerou frutos que perseguiriam o povo de Deus por milênios. Das 2 noites de erro e omissão, nasceram 2 meninos, Moabe e Amon. Na quarta dimensão, precisamos entender que o que você gera no escuro da sua caverna de pecado ou de omissão se tornará o seu maior inimigo no campo de batalha do amanhã. Moabe e Amon não foram apenas filhos de um incesto. Eles se tornaram nações inteiras que se levantaram sistematicamente contra Israel, os descendentes de Abraão. O erro de Ló não morreu com ele. Ele se multiplicou em exércitos, em deuses estranhos como Camus e Moloque e em guerras intermináveis. Analise o peso profético desta herança. Moabe significa do pai e Amon significa filho do meu povo. Até nos nomes, a marca da vergonha foi preservada. Essas nações representam a paralela maligna da promessa. Enquanto Abraão gerava Isaque, o filho da fé e da luz, Ló gerava Moabe e Amon, os filhos do medo e das trevas. Esta sala de guerra revela uma verdade brutal. Se você não gera através da promessa, você gerará através da carne. E o que é gerado na carne sempre perseguirá o que é gerado no espírito. Moabe foi quem tentou amaldiçoar Israel através de Balaão. Amon foi quem constantemente oprimiu o povo de Deus com crueldade. O alívio momentâneo que as filhas de Ló buscaram na caverna tornou-se uma dor eterna para a linhagem de Abraão. O nascimento desses povos nos ensina sobre a semente da contradição. Ló era um homem justo, como diz a Bíblia, mas sua herança foi injusta porque ele não soube proteger a sua semente. O legado de um homem não é medido apenas pelas suas intenções, mas pela qualidade daquilo que ele produz em momentos de crise. Moabe e Amon são o aviso de que o pecado cometido em segredo tem repercussões públicas e multigeracionais. O que você faz na caverna quando ninguém está olhando, quando você acha que o mundo acabou, é o que vai definir o tamanho do gigante, que seus netos terão que enfrentar. A história de Ló termina com o nascimento desses inimigos, mostrando que a sua saída de Sodoma foi incompleta. Ele saiu da cidade, mas a semente de Sodoma frutificou na montanha. Nesta sala de guerra, olhamos para Moabe e Amon como o espelho das nossas próprias negligências. Quantos Moabes nós criamos quando decidimos mentir para resolver um problema? Quantos Amons nós geramos quando aceitamos um atalho pecaminoso para alcançar um objetivo que parecia bom? O custo da semente de Ló foi alto demais. A linhagem de Ló, que deveria ser um braço direito para a linhagem de Abraão, tornou-se a sua pedra de tropeço. O incesto não foi apenas um erro moral, foi um desvio de propósito. Moabe e Amon são a prova de que Deus perdoa o pecador, mas a terra ainda colhe os frutos da plantação. A saga termina com um aviso.
Guarde a sua semente, proteja a sua casa e nunca, jamais, tente gerar o seu futuro através das sombras do seu passado. Nesta sala de guerra, precisamos colocar frente a frente dois cenários que definem a eternidade: o altar de Abraão e a caverna de Ló. Ambos saíram de Ur dos Caldeus com a mesma promessa de um futuro novo. Ambos atravessaram desertos, enfrentaram fomes e acumularam riquezas. Mas, no crepúsculo de suas vidas, a geografia espiritual de cada um revela o resultado de suas escolhas. Enquanto Abraão habitava em tendas, mas construía altares de pedra para o Deus eterno, Ló habitava em cidades de pedra, mas construiu uma caverna de escuridão para o seu próprio isolamento. O altar é o lugar da exposição total diante de Deus. A caverna é o lugar da ocultação total diante da realidade. A diferença entre o destino desses dois homens não foi a sorte, foi a manutenção do fogo sagrado no centro da família. Observe a mecânica da quarta dimensão. O altar de Abraão gerava vida através do milagre. Isaac nasceu de uma matriz morta porque havia um altar que conectava a terra ao céu. Já a caverna de Ló gerou vida através da abominação. Moabe e Amon nasceram de uma matriz viva, mas de um espírito morto pela omissão. Por que isso acontece? Porque no altar você sacrifica o seu eu para que o plano de Deus viva. Na caverna, você sacrifica o seu propósito para que o seu medo sobreviva. Abraão usava a montanha para ver as estrelas e crer na descendência. Ló usava a montanha para se esconder nas fendas e fugir do seu chamado. Sacerdote, o lugar onde você decide morar espiritualmente determinará se a sua descendência será uma bênção para as nações ou uma pedra de tropeço para o reino. A caverna de Ló é o símbolo máximo da espiritualidade de sobrevivência. É quando o crente para de avançar contra o inferno e começa apenas a tentar não ser destruído por ele. Quando você entra no modo de sobrevivência, você para de construir altares, você para de investir no discipulado dos seus filhos, você para de buscar a visão estratégica para o seu ministério. Você se torna reativo, não proativo. Ló estava apenas reagindo ao trauma, enquanto Abraão estava agindo sobre a promessa. O altar produz herdeiros, a caverna produz invasores. Se você sente que sua vida se tornou uma sucessão de fugas e esconderijos, é hora de derrubar as paredes dessa caverna e voltar para a arquitetura do altar. O altar pode ser exposto ao vento e ao frio, mas é ali que o fogo de Deus desce para validar a sua existência. Ao analisarmos o encerramento da biografia de Ló, somos confrontados com um dos silêncios mais ensurdecedores da Bíblia. Após o nascimento de Moabe e Amon, Ló desaparece das páginas das Escrituras. Não há registro de sua morte, não há registro de um arrependimento final, não há o relato de um retorno à comunhão com Abraão. Ele simplesmente se apaga na penumbra daquela gruta. Este é o fim trágico de uma linhagem de autoridade que se perdeu por falta de foco. Ló começou como o herdeiro potencial de Abraão, mas terminou como o ancestral de nações pagãs. O silêncio sobre o fim de Ló é um aviso profético para todo sacerdote nesta sala de guerra. A autoridade que não é exercida com vigilância acaba sendo confiscada pela história. O silêncio de Ló na caverna é a materialização da sua derrota espiritual. Ele não teve voz para corrigir as filhas. Ele não teve voz para clamar a Deus e, por fim, ele não teve voz para deixar um legado de palavras de vida. Quando um homem de Deus perde a sua voz, ele perde o seu governo. Na quarta dimensão, a autoridade é liberada através da palavra profética e do posicionamento. Ló perdeu ambos. Ele se tornou um espectador da própria tragédia. Muitas vezes, o inimigo não quer te matar, ele quer apenas te silenciar. Ele quer que você chegue ao fim da vida com a sensação de que nada do que você fez teve peso eterno. Ele quer que você morra em uma caverna de arrependimentos, enquanto o mundo lá fora queima ou floresce sem a sua influência.
precisamos falar sobre o peso da autoridade desperdiçada. Ló tinha o DNA da fé de Terá e Abraão. Ele viu milagres, ele foi resgatado por anjos, ele sobreviveu ao fogo. Ele tinha todas as ferramentas para ser um príncipe entre os homens, mas ele preferiu a conveniência de Sodoma e depois o isolamento do medo. A sua história termina em um beco sem saída moral. Sacerdote, o seu fim não precisa ser o silêncio de uma caverna. O seu legado não precisa ser uma linhagem de inimizade contra o reino. A saga de Ló é o espelho que Deus nos dá para que possamos ajustar a nossa rota enquanto ainda há luz. O silêncio de Ló é o nosso barulho de alerta. Ele se calou para que a sua voz pudesse gritar por misericórdia e por um novo posicionamento hoje. A autoridade de Ló foi diluída gota a gota, desde o momento em que ele escolheu as campinas do Jordão por aparência, até o momento em que aceitou o vinho do esquecimento na caverna. O colapso não foi súbito. Foi uma erosão constante de caráter e vigilância. No final, Ló não era mais o homem que saiu com Abraão. Ele era apenas uma sombra do que poderia ter sido. Não permita que seu ministério termine em sombras. Não permita que a sua voz se apague antes de você declarar a vitória sobre a sua descendência. Saia do silêncio passivo da caverna e recupere o rugido da autoridade que o Senhor colocou na sua boca. Nesta sala de guerra, precisamos entender que o pecado na caverna não gerou apenas 2 nomes em uma árvore genealógica. Ele gerou 2 das maiores oposições ao projeto de Deus na história da humanidade. Moabe e Amon, os filhos da embriaguez e da omissão de Ló, não ficaram restritos ao anonimato das montanhas. Eles cresceram, multiplicaram-se e tornaram-se nações inteiras cujo DNA trazia a marca daquela noite escura. Na 4ª dimensão, o que você gera no seu momento de fraqueza espiritual se tornará o gigante que tentará impedir o seu progresso no futuro. Moabe e Amon tornaram-se vizinhos geográficos de Israel, mas inimigos espirituais viscerais. Eles representam a semente da contradição, aqueles que têm o parentesco de sangue, mas não têm o parentesco da aliança. Eles estavam perto o suficiente para observar Israel, mas longe o suficiente de Deus para tentar destruí-lo. Observe a trajetória de Moabe ao longo das Escrituras. Foi um rei de Moabe, Balaque, quem contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel no deserto. Entenda a profundidade desse ataque. Um descendente de Ló tentando usar o mundo espiritual para travar os descendentes de Abraão. Isso é o que acontece quando você gera algo fora da ordem de Deus. Você gera algo que conhece os seus pontos fracos, que compartilha da sua história, mas que usa esse conhecimento para te sabotar. Moabe não era um inimigo desconhecido como o Egito. Moabe era família que se tornou traidora. Amon, por sua vez, tornou-se sinônimo de crueldade e idolatria pesada, adorando o deus Moloque, a quem ofereciam crianças em sacrifício. Onde Ló foi omisso com suas filhas na caverna, seus descendentes amonitas foram assassinos de seus próprios filhos em rituais de fogo. O desequilíbrio de um pai na caverna se transformou em uma psicose espiritual em uma nação inteira séculos depois. Esta sala de guerra revela que a omissão de Ló foi o paciente zero de uma epidemia de idolatria. Se Ló tivesse mantido o seu sacerdócio aceso, Moabe e Amon poderiam ter sido tribos auxiliares de Israel, servindo ao Deus Altíssimo. Mas, porque nasceram do desespero e da manipulação, eles cresceram com uma natureza de usurpação. Eles sempre quiseram a terra que Deus deu a Abraão. Eles sempre tentaram infiltrar suas mulheres e seus deuses no meio do povo santo para corrompê-los por dentro. A estratégia moabita de sedução no deserto de Sitim, que levou à morte de milhares de israelitas, é o reflexo direto da estratégia das filhas de Ló na caverna. Usar a sedução e a carne para garantir um resultado imediato. O padrão se repete porque o pecado que não é confessado e abandonado torna-se um algoritmo de comportamento na linhagem.
Sacerdote, olhe para as nações que estão nascendo dos seus erros. Hoje, o que você está plantando no seu isolamento? Moabe e Amon são um aviso de que o seu pecado privado tem um alcance geopolítico no reino do Espírito. Você pode achar que a sua caverna é um lugar sem consequências, mas é ali que o inimigo está forjando as armas que serão usadas contra os seus netos. Moabe e Amon odiavam Israel porque a existência de Israel lembrava a eles a eleição que Ló perdeu. A inveja espiritual é uma das raízes mais amargas que existem. Toda vez que você vê Moabe atacando Israel na Bíblia, você está vendo a consequência daquela noite em que Ló preferiu o vinho ao altar. A história de Israel seria muito mais leve se Ló tivesse sido fiel. O seu futuro será muito mais leve se você decidir hoje que nenhum Moabe nascerá das suas mãos. Nesta sala de guerra, precisamos confrontar uma verdade que dói na alma de qualquer líder. O julgamento de Deus não recai apenas sobre o que fazemos de errado, mas sobre o que deixamos de fazer de certo. O grande pecado final de Ló não foi o incesto em si, ele foi o objeto passivo desse ato, mas a sua omissão absoluta. Ló é o arquétipo do justo omitido. A Bíblia diz em 2 Pedro que Ló era um homem justo que afligia sua alma vendo as obras nefandas de Sodoma. Mas aqui está o segredo da quarta dimensão. Afligir a alma não é o mesmo que exercer autoridade. Você pode sofrer com o pecado ao seu redor e ainda assim ser cúmplice dele através do seu silêncio e da sua passividade. Ló sofreu em Sodoma, mas não a mudou. Ló sofreu na caverna, mas não a governou. A omissão é o pecado mais silencioso do inferno, porque ela não faz barulho, ela apenas deixa o mal acontecer. O peso de não agir transformou Ló em um espectador da sua própria ruína. Quando ele estava em Sodoma, ele tentou negociar com a multidão perversa, oferecendo suas filhas, um ato de fraqueza moral desesperada. Na caverna, ele entregou-se ao vinho e deixou que as filhas tomassem as rédeas do destino da família. Em ambos os casos, Ló abriu mão do seu papel de protetor e guia. Sacerdote, o seu maior julgamento na sala de guerra não será pelas batalhas que você perdeu, mas pelas batalhas que você se recusou a lutar. Quando você se omite diante do pecado na sua casa, quando você se cala diante da desonra, quando você aceita a anestesia do desânimo para não ter que enfrentar o conflito, você está pavimentando o caminho para a caverna de Ló. A omissão mata a autoridade por atrofia. O que você não usa, Deus confisca. Analise o cenário. Ló tinha o conhecimento de Deus, ele tinha o histórico de Abraão, ele tinha o testemunho dos anjos, ele tinha todas as ferramentas para ser um reformador, mas ele escolheu ser um sobrevivente. O sobrevivente está focado em si mesmo, na sua própria dor e na sua própria segurança. O sacerdote está focado no legado, na glória de Deus e na proteção da próxima geração. Porque Ló agiu como sobrevivente, ele terminou sozinho, na penumbra, sem voz e sem honra. A omissão o despojou de tudo o que o fogo de Sodoma não conseguiu queimar. O fogo queimou seus bens, mas a omissão queimou seu nome. Este é o aviso profético desta sala de guerra. A sua passividade é mais perigosa do que os seus inimigos externos. O diabo não precisa derrubar a sua porta se ele puder te convencer a dormir enquanto a casa pega fogo. O julgamento da omissão é a irrelevância. Ló tornou-se irrelevante para o plano de redenção, exceto como um exemplo do que não fazer. Ele saiu de cena sem uma palavra final, sem um altar, sem uma bênção sobre seus filhos. Compare isso com Abraão, que no fim da vida estava garantindo o casamento de Isaque, enviando servos para buscar a noiva certa, plantando árvores e estabelecendo alianças. Abraão estava agindo, Ló estava reagindo. Abraão estava construindo, Ló estava se escondendo. A pergunta que esta sala de guerra faz a você hoje é: você está governando a sua caverna ou está sendo governado por ela? Não permita que a anestesia do justo tome conta de você. A justiça
Sem ação, é apenas uma teoria moral. Deus nos chamou para sermos agentes de transformação, não apenas observadores aflitos da decadência alheia. Levante-se da sua passividade antes que o vinho da omissão roube o que resta do seu destino. Nesta sala de guerra, chegamos a um ponto onde a lógica humana diria que tudo está perdido. Olhamos para a caverna de Ló e vemos apenas o fim: incesto, omissão, embriaguez e o nascimento de nações inimigas. Mas preste atenção, sacerdote, porque a quarta dimensão trabalha com uma variável que o inferno nunca consegue calcular totalmente: a misericórdia redentora. Se parássemos a história no nascimento de Moabe, teríamos apenas um relato de fracasso. Mas a Bíblia é o livro dos recomeços improváveis. Séculos depois daquela noite escura na caverna, uma mulher moabita, descendente direta daquela abominação, decide fazer o caminho de volta. O nome dela era Ruth. E o que aconteceu através da vida de Ruth é a prova definitiva de que Deus pode extrair ouro puro das cinzas mais sujas de uma linhagem destruída. Ruth, a moabita, abandonou os deuses de Moabe, abandonou o legado de vergonha de Ló e declarou: "O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus." Naquele momento, ela quebrou o ciclo de maldição que começou na caverna. Ela pegou a semente de Moabe e a plantou no altar de Israel. E o que Deus fez? Ele honrou essa decisão de tal forma que Ruth, a descendente do erro de Ló, tornou-se a bisavó do rei Davi e entrou diretamente na genealogia de Jesus Cristo, o Messias. Pense no peso desta revelação. O sangue de Ló, que parecia condenado à irrelevância e à inimizade, fluiu nas veias do Salvador do mundo. Deus não desperdiça nada. Ele pegou o desastre da caverna e, através da redenção, o transformou em uma peça fundamental do plano de salvação. Este Recall to Action é para você que olha para o seu passado e vê apenas cavernas. Você acredita que Deus pode transformar o seu maior erro na sua maior plataforma de glória? Se você crê que a linhagem de Ruth prova que o seu fim não está selado pelo seu começo, escreva agora nos comentários: "A minha história não termina na caverna." Ao fazer isso, você está reconhecendo que a misericórdia de Deus é mais profunda que o buraco onde você se meteu. Ruth não ficou presa ao sal da sua ancestralidade. Ela correu para o Monte de Belém. A história da mulher de Ló terminou em paralisia. A de Ló terminou em silêncio, mas a de Ruth terminou em um cântico de resgate. Deus está esperando o seu posicionamento para redimir o que o inimigo tentou roubar da sua descendência. Nesta sala de guerra, entendemos que Moabe representava o erro, mas Ruth representa a escolha. O erro de Ló gerou Moabe, mas a escolha de Ruth gerou o rei. Isso nos ensina que o seu legado não é uma linha reta de fracassos. Ele pode ser interrompido por um ato de fé radical. A redenção de Ruth limpa a mancha da caverna. Ela prova que, embora Ló tenha se omitido, Deus não se omitiu. Ele vigiou a semente mesmo no meio da lama, esperando por alguém que tivesse a coragem de voltar para a luz. Se você se sente como um filho da caverna, saiba que há um lugar para você na mesa do rei. A linhagem da graça é inclusiva para todo aquele que decide que o passado não tem mais voz sobre o presente. Não se esqueça, o seu maior erro pode ser o adubo para o seu maior milagre, desde que você decida sair do isolamento e caminhar em direção ao altar. Chegamos ao fechamento desta saga épica. Percorremos os vales de Sodoma, as planícies de Sal e as sombras da caverna. Agora, o Espírito de Deus convoca cada sacerdote nesta sala de guerra para uma decisão que definirá as próximas décadas da sua vida. A história de Ló termina com um aviso, mas a sua história deve começar com uma ativação. A caverna não é o seu lugar, o isolamento não é o seu destino, o silêncio não é a sua herança. O que aconteceu com Ló foi o resultado de uma vida de quase. Ele quase foi como Abraão, quase foi salvo totalmente, quase foi um grande líder,
Mas o reino de Deus não é feito de quases, é feito de homens e mulheres que decidem ocupar o seu lugar de governo, custe o que custar. Nesta sala de guerra, eu libero uma palavra de comando sobre a sua vida. Saia da caverna. Quebre agora o frasco do vinho da anestesia espiritual. Chega de viver de luto pelo que o fogo queimou. Sodoma já era. O que você perdeu lá foi o preço da sua liberdade. Não permita que a perda de bens ou a decepção com pessoas transformem você em um sobrevivente amargo. Deus está soprando vida sobre os seus ossos hoje. Ele está te devolvendo a visão do monte, não como um lugar de fuga, mas como um lugar de autoridade. Se Ló se calou, você vai gritar. Se Ló se omitiu, você vai se posicionar. Se as filhas de Ló agiram no desespero, você vai agir na confiança de que o Deus que te tirou do fogo é o mesmo que preparou o banquete no cume da montanha. Este é o seu Recall to Action final para selar esta saga de 5 episódios. Você está pronto para abandonar o senda de sítio, modo de sobrevivência e entrar no modo de governo? Se você decide hoje que a sua descendência não será Moabe nem Amon, mas será uma linhagem de reis e sacerdotes, inscreva-se agora neste canal e ative todas as notificações. Por quê? Porque esta sala de guerra é apenas o começo de uma revolução na sua mentalidade. Não seremos monumentos de sal, nem seremos sombras em cavernas. Seremos altares vivos. Compartilhe este vídeo com aquele líder ou aquele pai que você sabe que se trancou em uma caverna emocional. Vamos buscá-los de volta. Vamos arrancar o povo de Deus do isolamento do medo. Eu declaro sobre você, a rigidez do sal está caindo agora. A anestesia do vinho está perdendo o efeito agora. A clareza da 4ª dimensão está invadindo a sua mente. Você não é um acidente histórico, você é um projeto profético. A saga de Ló termina aqui para que a sua saga de vitória comece. Lembre-se da mulher de Ló para não parar. Lembre-se de Ló para não se calar, mas olhe para o Cristo, o descendente redimido de Ruth, para nunca mais recuar. O monte está diante de você, o sol está nascendo sobre as montanhas de Zoar. Caminhe, governe, viva. A sala de guerra está encerrada, mas a sua conquista apenas começou. Nos vemos no próximo nível de revelação. A paz do Senhor sobre a sua casa e sobre o seu destino.